O Romero tá aparecendo, o André me falava pela manhã, como aquele que mais desarma. Ele desarma mais que os defensores do Corinthians. Sim. Olha a função tática. E é o que mais corre também. André, é impressionante. Porque eu tô batendo nessa tecla porque ninguém tomou mais pancadas nos últimos tempos do que o Romero. Injustamente. Não sei se é injusto. Naquele momento ele estava fazendo muita bobagem mesmo. Mas veja a transformação. Ele se transformou num cara importante pro Corinthians. Inclusive, e é um cara bacana, né? Eu particularmente gosto, assim, ele é um cara que ajuda o ambiente do Corinthians, é dedicado, é esforçado nos treinamentos, você vê que ele se dedica mesmo, assim, ele tenta melhorar também tecnicamente, é um jogador muito voluntarioso, identificado com a torcida do Corinthians, mas depois de algumas brincadeiras que aconteceram, teve até aquele vídeo, né, na matéria do Globo Esporte, que ele matando a bola e que acabou viralizando, e ele não gostou disso, né? Os jogadores do Corinthians, eles têm saído em defesa do Romero, eles pedem que esses memes, né, que são feitos com o Romero, que o pessoal deu uma diminuída, porque de certa forma isso parece que está afetando o Romero, né? Não dentro de campo, assim, ele continua com o desempenho dele, um homem, um jogador de confiança do técnico Carille, titular do time do Corinthians, mas parece que são coisas que incomodam o Romero e também os demais jogadores do Corinthians, né? Inclusive depois da vitória diante do Atlético Goianiense, alguns jogadores saíram em defesa do Romero e pediram para que esse tipo de brincadeira em relação ao paraguaio dê uma diminuída. Apesar que dificilmente isso vai acontecer, ele sempre vai continuar sendo muito contestado. Para muitos torcedores do Corinthians, Romero não tem condições de ser titular do Corinthians, para outros ele tem, né? Ele ajuda, ele marca, ele ataca também apesar das limitações dele, mas é um apelo que foi feito dos demais jogadores do Corinthians e o Romero parece que não está tão animado mais para dar entrevista depois do que aconteceu recentemente, Vanderlei. Sobre Romero, é um jogador que acho que ele deve ser cobrado ou analisado dentro das características dele. E acho que isso, algumas vezes, cobraram do Romero coisas que ele não podia dar. E talvez, se o Corinthians entrar num momento ruim, talvez voltem a cobrar dele coisas que ele não pode dar. Não adianta cobrar do Romero gols, belas jogadas e dribles, coisas mais assim, lances bonitos. Não adianta. O Romero é um outro tipo de jogador. Na ficha técnica dele ali, na posição atacante, mas tem que ver a característica. Ele pode ser um atacante, mas a característica dele é jogar pelo lado do campo, correr muito, marcar, voltar até o final, acompanhar a lateral, desarmar, é uma característica importante dele, e até por isso ele tem mais espaço que alguns jogadores que têm mais qualidade técnica que ele, como o próprio Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto, que é até um jogador mais de criação, mas joga também pelo lado do campo. Então o Romero, ele entrega tudo o que ele pode entregar, e acho que as pessoas estão entendendo melhor o que ele pode entregar e não cobram dele coisas que não dá. Não adianta cobrar do Romero o que ele não pode fazer. Está preparando a vinda do Romero aqui, vai ser muito legal, que a gente vai receber o Romero. Agora vai ser complicado. Por quê? Porque é isso, o Romero agora tá rebelde, eu imagino. Depois tá meio triste. Mas muito cornetado, né? Isso passa. A rebeldia. Isso passa. Isso vai passar. É só o pessoal da fofoca não ficar buzinando muito no ouvido dele. Isso vai passar. Entendeu? Porque tem o pessoal o pessoal que fica fomentando. Ele tá triste porque fizeram uma matéria que ele se sentiu desprestigiado e tal. Não, Vanderlei, em defesa do Romero, no mesmo lance, o repórter ele joga a bola e o Romero ele vai matar, pega no microfone. Tem um microfone e de fato atrapalha, né? E depois no lance seguinte, isso ninguém colocou, só passou uns 5 dias na colocaram. Matéria, jogaram a bola pra ele, ele dominou, ele brincou com a bola, fez zerinho e tal, fez um monte de embaixadinha. Isso não foi. Não. O que você não tá falando é o que foi feito na matéria. Eu vi a matéria. Sim. Foi com Felipe Andreoli. Isso aí, foi o Andreoli. O Andreoli jogou a bola e bateu no microfone do mas acabei de falar isso. Acabou de falar. Mas, eu sei que você falou, mas o Andreoli ressaltou na matéria. Pera um pouquinho. O Andreoli falou, você só não matou, Romero, porque encheu aí no seu microfone. Aí quando jogou de novo, aí é brincadeira pro jogador profissional. Lógico. Vem um passe de 80 metros, o cara põe no peito. Mas vai explicar isso. Vai explicar isso. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Fabio Jabaquara. Essa história do Romero, me lembra, e o Mauro Betting pode confirmar isso quando ele estiver aí, o Pelé chegou pro Dadá Maravilha e disse assim, Dadá, você é um gênio. Aí o Dadá falou, por quê, rei? Porque você tá no meio aqui dessa seleção cheia de craque. O Romero, pra mim, também é um gênio de como ele consegue jogar
futebol num time profissional como o Corinthians. Um abraço. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É assim. Faz parte, né? Faz parte da avaliação. É jogador da seleção paraguaia. Você pode falar, o Paraguai não tá, mas tá numa seleção, cara. Claro, Ô, Vanderlei, se você parar pra pegar os gols do Corinthians, você vai ver que em praticamente todos tem alguma participação do Romero. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o Arana tabela com o Romero e depois dá assistência pro Rodriguinho. Querendo ou não, ele é voluntarioso nesse jeitão dele, ele consegue ajudar o time e participar tanto no setor defensivo quanto também na criação de jogadas. Pra mim a coisa é simples. Nenhum treinador é maluco deixar o cara melhor fora do time e colocar um pior pra jogar. Se o Romero tá jogando, é porque o Marquinhos, Gabriel, o Cleiton, o Cleiton eu não vou colocar que tá chegando agora. Se ele tá jogando, é porque o Giovanni Augusto, porque os caras que foram contratados, ele tá jogando porque os caras que foram contratados pra jogar não estão jogando, cara. Tem que cobrar esses caras. Em cima do que falou o Bruno Prado, se você colocar na cabeça que é o Romero, você vai compreender o que ele pode dar, o esforço dele. Agora, você colocar que é o Soares, Romero tem que ser igual o Soares. Aí não. Não dá, né? Este é o nosso Esporte em Discussão.